Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2013. Estamos juntos há 418 dias lendo a Bíblia e hoje vamos fazer a revisão do conteúdo do livro de Jó. Embora Jó seja um livro que esteja colocado na nossa Bíblia mais lá para o meio do Antigo Testamento, por pertencer à literatura poética, dado que os seus capítulos centrais, aqueles que contêm os discursos de Jó com seus amigos, estão todos redigidos na forma poética, apesar de estar lá no meio, portanto, do Antigo Testamento, Jó deve ser historicamente encaixado no começo da história. Um pouquinho depois do relato de Gênesis 11, da Torre de Babel, por exemplo, ou do dilúvio, tendo em vista que a longevidade de Jó, que vive 140 anos depois que tudo isso lhe acontece, como nós podemos ler lá no final do livro, e outros elementos do livro, nos fazem entender que este livro contém fatos que aconteceram num período muito remoto. Além da longevidade de Jó que já mencionamos, outros motivos seriam o fato de que a riqueza de Jó é medida em cabeças de gado, o fato de que Jó é o sacerdote do seu lar, e isso não poderia acontecer depois dos dias de Moisés, quando o sacerdócio levítico foi instituído. Jó é quem oferece sacrifício pelos seus filhos, e isso necessariamente teria que ter acontecido antes do tempo de Moisés. Além disso, nós vemos que em todos os discursos não se menciona em nenhum momento o que Deus fez ao seu povo de Israel no Egito, ao libertá-lo. E como se discute muito sobre o caráter de Deus em Jó, essa seria uma observação que sairia naturalmente na conversa entre Jó e seus amigos, mas isso não acontece. Portanto, nós levamos esta narrativa histórica até aos tempos patriarcais e por isso nós já a lemos e então estamos fazendo a revisão deste assunto no dia de hoje. A ideia central do livro de Jó é a respeito da questão do sofrimento do justo. Os capítulos iniciais, que não são muito conhecidos, fazem questão de deixar claro que Jó era um homem íntegro e reto aos olhos de Deus, que o próprio Deus foi quem chamou a atenção de Satanás para a justiça de Jó, e que foi o próprio Deus quem permitiu que Jó fosse testado em sua fidelidade, mas que esse teste em momento nenhum foi disciplina de Deus sobre a vida de Jó por conta de algum pecado. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, é o refrão que é repetido aqui. E Jó passa neste livro por um teste de fé que no final das contas vai exaltar o valor de Deus. O diabo, quando é contrastado com a fidelidade de Jó, ataca Deus e ataca Jó. No verso número 9 do capítulo 1, ele diz assim: será que Jó teme a Deus inutilmente? O Senhor deu para ele tudo. E então, com isso, o diabo está atacando Deus porque compraria o amor de Jó e está atacando Jó porque teria então um amor interesseiro. Toda a trama do livro vai se discorrer assim, e através de 4 testes muito significativos vai ficar claro que Jó é um homem íntegro sim, e que deve valer a pena para nós temer a Deus, ainda que Deus seja a única coisa que nos reste, que não nos sobre família, bens, saúde, mas nada na vida, ainda assim vale a pena servir ao Senhor. Quais são esses 4 testes? O primeiro deles é quando Jó perde a sua família e os seus bens, mas ele diz: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O segundo teste seria o teste quando Jó perde a sua saúde. E aí então ele vai falar com a sua esposa, que chega a dizer: agora você amaldiçoe a Deus e morra, porque não está compensando temer a Deus. Mas ele diz: você fala como uma louca. E ele diz assim: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E nada Jó fez com seus lábios, ou disse com seus lábios, que fizesse-o pecar em tudo isso. Aí então vem o terceiro teste, que é o teste que ocupa a maior parte do livro. É quando seus amigos se apresentam para consolá-lo, mas na verdade não o consolam. Simplesmente jogam sobre ele mais dor com uma teologia furada, dizendo: Jó, quem peca é amaldiçoado, quem obedece é abençoado. Parece que você está sendo amaldiçoado e é porque então você pecou. Confessa logo, você é injusto. Mas a Bíblia já disse antes que Jó era justo. Então Jó fica dizendo: se eu pequei, o que foi que eu fiz? E eles então se debatem por a maior parte do livro, por mais de 38 capítulos aqui, a respeito de toda essa questão. Por que isso está acontecendo com Jó? E esse é o debate que ocupa todo o livro. E os amigos vão trazendo só mais sofrimento sobre Jó nesse terceiro teste.
o teste de amigos que não são consoladores e que confrontam Jó com uma teologia que não é a teologia verdadeira. E então Jó ainda assim é aprovado nesse teste porque, embora de vez em quando escorregue, ele ainda se recusa a atribuir injustiça a Deus, a confessar um pecado que ele sabe que não cometeu, e ele, embora esteja se debatendo nessa agonia de saber porquê, nisso ele também não peca. Aí vem o quarto e último teste, que é quando Deus se apresenta. E quando Jó fica implorando por uma audiência com Deus, durante vários dos seus discursos isso aparece, Deus finalmente se apresenta e Deus não lhe diz por que ele estava sofrendo. Ao que tudo indica, o livro encerra sem nos deixar indicação de que Jó morreu sabendo por que sofreu. Em algum momento e de alguma forma Deus inspirou alguém para redigir esse relato, e nós não temos certeza de quem tenha sido, mas que então Deus deu a perspectiva que Jó não teve. Jó morreu sem saber por que sofreu. Alguém poderia aparecer e dizer: Jó, tem uma câmera escondida ali, você passou no teste de fidelidade, Jó. Mas Jó não soube disso. Mas quando Deus se apresentou para ele, então não lhe deu os porquês. Deus simplesmente lhe perguntou: Jó, será que eu não sei o que eu estou fazendo? Olha para tudo que eu criei, olha para as coisas que eu faço, os meus caminhos são maiores do que os teus. E isso bastou para Jó. Quais seriam, portanto, os 4 testes de Jó? O primeiro, perder bens e família. Ele bendisse ao Senhor. O segundo, perder a saúde. Ele não pecou com seus lábios. O terceiro, receber amigos que só lhe trouxeram mais dor e o confundiram com uma teologia furada. E ele não pecou com seus lábios em tudo isso também. E o quarto teste, receber a aparição de Deus, depois de tanta vontade de saber por que aquilo lhe acontecia. E Deus não lhe deu as respostas que ele procurava, mas Deus lhe disse que sabia o que estava fazendo. E Jó passou nesse teste também, porque ele se conformou com isso e disse: eu não preciso entender, eu só preciso saber que Deus tem tudo no controle. Por isso e por muito mais, este é um livro próprio para aqueles que estão sofrendo e que nem conseguem entender por quê. Para aqueles que têm recebido desventuras em sequência na sua vida e que podem aprender com Jó. É fato, meus irmãos, de que Deus sabe aquilo que faz e que Deus há de abençoar os seus, ainda que nesta vida soframos e soframos muito. Talvez, para sofrer como Jó, tenhamos que ter uma série de desventuras em sequência, mas não é algo tão comum assim. Mas isso ainda assim pode acontecer. E nem por isso Deus perdeu o controle, nem por isso estamos necessariamente sofrendo disciplina de Deus, mas o sofrimento pode fazer parte da vida. Este é um livro, portanto, destinado a quem sofre, para que sofra sabendo que Deus tem tudo no controle, para que não se desespere e não peque com os lábios. Também é um livro para quem se aproxima para aconselhar e ajudar o sofredor, para não aumentar o seu sofrimento com um comentário infeliz ou com uma teologia rasa que não comporte o sofrimento na vida cristã. Este é o livro para combater as heresias que têm sido propagadas por igrejas ditas evangélicas que negam qualquer sofrimento na vida do cristão. Este é o livro para nos fazer entender que Deus tem tudo sob controle e que se nós não conseguimos equacionar as coisas é porque nós não temos a sabedoria que Deus tem. Essas são as verdades centrais do livro de Jó. Há muito mais a ser dito, mas num vídeo como este nós não vamos ter condição de resumir 40 e poucos capítulos que levaram aí algumas semanas para que nós pudéssemos estudar detalhadamente. Que esta mensagem nos ajude a encarar o sofrimento com a perspectiva correta, a descansar na infinita sabedoria de Deus, a procurar estudo da Bíblia para que sejamos bons consoladores, a saber que Deus tem tudo sob o seu controle de maneira sábia, absolutamente sábia, e com isso consolarmos os nossos corações, seja quais forem as lutas que estivermos enfrentando. Que Deus assim abençoe você, é a nossa oração. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!